Olá a todos, eu sou o Luiz Eduardo e eu vou resolver mais um exercício do grupo de computação competitiva, o GCC do Cefet. E para a aula de hoje a gente vai ter o exercício Road Reparation, reparação de estradas, presente na plataforma CSS, o exercício de número 1675 e vamos para a videoaula, né? Só passando pelo sumário, então, o que a gente vai ver hoje? É, Esse é um exercício, né, Road Reparation, que a gente usa principalmente a estrutura de grafos, que eu vou explicar um pouco mais para frente. As técnicas de árvore geradora mínima, que é necessário para a gente obter o caminho de menor custo de reparação, e o algoritmo de Kruskal, que é a abordagem gulosa que a gente vai utilizar em conjunto com a árvore geradora mínima, para resolver o problema em questão. Vou apresentar o problema Road Reparation na plataforma CSS, em seguida com o modelo de solução, depois o algoritmo pensado para resolver e por fim alguns problemas relacionados utilizando principalmente a estrutura de grafos e a técnica de árvore geradora mínima. Começando com uma rápida introdução sobre grafos. Grafo é uma estrutura composta por um conjunto de vértices, nós e arestas que representam conexão entre eles. Em problemas computacionais, os vértices podem representar objetos, aí esses objetos podem ser dos mais variados contextos, né, de acordo com o que o problema demanda. Então, no caso, no Road Reparation, são as cidades. Aí podem ser pessoas, computadores, é, as arestas. Apresentam ligações entre esses objetos. No nosso, o problema em questão seriam as estradas. As arestas podem possuir um peso indicando custo, distância ou tempo. No problema Road Reparation, a gente tem os vértices das cidades, as arestas das estradas, o peso, o custo para reparar cada estrada. Seguindo com a árvore geradora mínima, a principal técnica que a gente vai utilizar é a árvore geradora mínima, Minimum Spanning Tree, MST, conecta todos os vértices de um grafo utilizando o menor custo possível. Porque com base nela, na técnica, né, de árvore geradora mínima, a gente vai conseguir obter o caminho de menor custo para interligar as cidades. As propriedades dela. Ela conecta todos os vértices, possui exatamente n-1 arestas, não possui ciclos, apresenta o menor custo total entre todas as árvores geradoras possíveis. E no problema Road Reparation, o objetivo é encontrar MST para minimizar o custo de reparação das estradas. Aí seguindo, né, com o algoritmo de Kruskal, que ele é importantíssimo para exatamente obter o caminho de menor custo de reparação dentro do problema, né? Que é o algoritmo de Kruskal, é um algoritmo guloso utilizado para encontrar a árvore geradora mínima. O funcionamento dele ordena todas as arestas pelo menor peso, percorre as arestas em ordem crescente, adiciona uma aresta somente se ela não formar ciclo, que é importante, porque o caminho tem que ser gerado para conseguir interligar todas as cidades sem gerar ciclo. O processo termina quando a árvore possui n-1 arestas. Ainda, né, para verificar rapidamente se uma aresta forma ciclo, a gente utiliza, né, a estrutura de dados Union Find. Seguindo com a apresentação do problema, a gente tem, né, aqui o problema em si na plataforma CSS. Aí o que que ele diz, né, que existem N cidades em M é, estradas. Aí diz que a condição de alguma delas, as condições de algumas das estradas estão precárias. Aí por causa disso é necessário fazer a reparação e essa reparação tem um custo. E isso já nos induz à utilização da estrutura de grafo e também lendo mais um pouco o que que ele pede, né? Assim, primeiramente os inputs, né? Que tem os dois.
inteiros NM, o número de cidades e o número de estradas. A gente tem nas M linhas seguintes três números A, B e C que vão corresponder à estrada, né, que liga as cidades A e B e o custo de reparação dessa respectiva estrada. Aí o que a gente tem que mostrar no final de tudo é o custo mínimo para obter um caminho, né, que passe por todas as estradas. Aí por isso que, assim, esse foi um insight para utilização da técnica da árvore geradora mínima juntamente ao algoritmo de Kruskal, para justamente obter o caminho de menor custo de reparação. Aí aqui são um exemplo que eu vou explicar mais para frente o modelo da solução, ilustrando como ele acontece no fim das contas, para então gerar esse custo mínimo. Aí, voltando ao resumo, né, do exercício em si, que a gente tem, né? Que o objetivo é conectar todas as cidades, minimizar o custo total de reparação das estradas. Caso não seja possível conectar todas as cidades, a resposta é impossible, né? Impossível. Aí, para modelagem, o que a gente vai considerar? Que as cidades são os vértices, que as estradas são as arestas ponderadas, o custo de reparação, o peso de cada aresta, que seriam respectivamente nas cidades os valores A e B, né, que tem na entrada, e o valor C seria o custo, né, de reparação daquela estrada. Aí os insights, né? É necessário conectar todos os versos do gráfico, não há necessidade de reparar todas as estradas. Ciclos aumentam o custo sem melhorar a conectividade. Você vai gastar mais e no fim das contas ele não vai contribuir num custo mínimo, né, de se encontrar o menor caminho. E o problema consiste em encontrar uma árvore geradora mínima e, como eu comentei, o algoritmo de Kruskal é uma solução eficiente para esse cenário. Então, continuando agora com o modelo da solução, o que que a gente vai ter? Em resumo, o que que vai acontecer? Basicamente, a gente vai transformar o problema em um grafo. Aí, com isso, o nosso objetivo é construir uma árvore geradora mínima. Aí, como que a gente vai fazer isso? A gente vai ordenar todas as estradas e, assim, selecionar apenas as necessárias, sem ciclos. E se a gente conseguir n menos uma estradas, né, a gente vai ter uma solução válida. Do contrário, vai ser um caso impossível, aí não vai ter solução. Mas, seguindo com passo a passo, a gente vai ter que considerar para a modelagem, né? Representar as cidades como vértices, representar as estradas como áreas ponderadas, só recapitulando. O peso de cada aresta corresponde ao custo de reparação. O objetivo selecionar um conjunto de estradas que conecte todas as cidades, não forme ciclos e minimize o custo total de reparação. Estratégia: ordenar as estradas pelo menor custo, adicionar uma estrada apenas se conectar com componentes diferentes. Ou componentes diferentes, no caso, são vértices diferentes. Para não gerar ciclo também. Repetir até selecionar n-1 estradas. Que aí vai ser nossa verificação final para ver se uma solução válida ou inválida. Se for n-1 estradas, a gente vai exibir a resposta do custo total, que vai ser o custo mínimo de reparação. Caso contrário, vai ser impossível. Agora em seguida, né, eu vou exemplificar, né, até o caso que também é exibido como exemplo lá no exercício em si na plataforma, que aqui, né, exemplificando com um grafo e como o algoritmo de Kruskal trabalha para então a gente conseguir a árvore geradora mínima e por fim o custo mínimo, né, para o custo mínimo de reparação do caminho passando por todas as cidades. A gente vai ter o exemplo, né, com cinco vértices e seis estradas, né? Aí aqui exemplificando, né, como cada cidade se conecta, o custo de reparação
dessa respectiva estrada. Dispondo no gráfico, a gente vai ter esse gráfico com os vértices 1 e 2, aqui com custo 3, 2 e 4 com custo 2, 2 e 3 aqui com custo 5, e tudo de acordo com essa entrada. Aí, seguindo os passos para então gerar nossa árvore, obter, né, nossa árvore geradora mínima, a gente vai ter que ordenar pelo menor custo. A gente vai ordenando pelo menor custo, a gente vai ter todas as estradas, né, que ligam as cidades. Aí, aplicando o algoritmo de Kruskal, a gente vai ter, né, escolhe a aresta, de menor custo, custo 2. A gente obteve, aí contabiliza, né, o custo total e as arestas escolhidas. Em seguida, escolhe novamente, né, a de menor custo vai ser a que liga os componentes, componentes no caso os vértices 1 e 2, vai ter custo 5, a gente somou 3 ao que já tinha, e vão ter duas arestas escolhidas. Em seguida, a gente escolhe as arestas, a aresta, né, de custo 4 que liga os componentes 5 e 4. A gente vai ter o custo 9 e 3 arestas escolhidas. E por fim, a gente escolhe essa aresta de custo 5 que liga os componentes 2 e 3. Aí por fim, né, a gente vai obter essa árvore geradora mínima que totalizando, né, igual o exercício se mostra, que é o custo mínimo total de 14. E aí, aqui, né, algumas observações porque é ótimo esse caso, porque conecta as cinco cidades, utiliza exatamente N-1, quatro estradas, não forma ciclo e possui o menor custo possível. Dentro desse gráfico que a gente obteve, primeiramente, aplicou as iterações, né, através do algoritmo de Kruskal, e assim a gente obteve a árvore geradora mínima com o custo mínimo de reparação das estradas. Aqui só uma prévia do que eu vou mostrar posteriormente no código, só um passo a passo rápido do algoritmo em si, que a gente lê, né, os dados de input, a gente ordena, né, pelo menor custo para preparar para a árvore geradora mínima. A gente inicializa o Union Find, depois a gente aplica o algoritmo de Kruskal para fazer as iterações, igual eu expliquei anteriormente, através do exemplo. A gente vai conectando os componentes para, de acordo com o menor custo, né? A gente vai conectando os componentes, no caso os vértices, as cidades, de acordo com o menor custo, né? Para então a gente obter o custo global, né? Global, o menor custo global de reparação. Aí aqui a gente verifica, né, se o que a gente selecionou de aresta, ou então de estradas, corresponde ao número de cidades menos um. Se for, vai ser uma solução válida e a gente exibe o custo mínimo total para reparar o caminho, né? O caminho mínimo passando por todas as cidades, senão é uma solução impossível. Bem, agora seguindo com o código, né? A gente tem aqui a nossa implementação em C++. Aí, recapitulando o algoritmo explicado anteriormente, né? A gente tem primeiramente que ler os dados de entrada do problema, número de cidades e número de estradas. E com base no número de estradas, a gente vai ler a cidade A e B e o custo de reparação dela. Guardando isso numa lista de estradas, a gente vai ordenar com base no custo de reparação. Isso preparando para a estratégia de utilizar a árvore geradora mínima. Aí, para utilizar a estratégia de Union Find, que é o que vai permitir a gente conectar os componentes, né? Conforme a gente for crescendo a solução e encontrando os componentes, os vértices do grafo com base no caminho mínimo, a gente vai poder pegar cada
novo componente, um novo vértice e conectar é, nessa, é, nesse caminho já existente, né? Considerando também o custo de reparação. Aí a gente tem o componente size e o parent aqui que eu vou explicar mais para frente quando chegar nesse método connect components. Aí aqui, né, a gente estabelece o que a gente guarda, né, o parent aqui com base na cidade, e cada item dessa lista vai corresponder à própria cidade em si. O custo de reparação, a gente determinando começando, né, inicializando os valores deles e as estradas selecionadas. É, Selecionadas no caso para reparação. Bem, a gente percorrendo percorrendo os componentes do grafo, né? Chamando esse método Connected Components, que chegando nele a gente vai ter aqui, a gente vai ver, né, se existe um caminho entre as cidades A e B, com base nos parâmetros, né? Aí a gente encontra o representante, aí a gente passa aquela lista lá de parent que a gente tinha criado antes e a respectiva cidade. Com base nisso, a gente encontra o representante, né, do vértice em si. Aí a gente primeiro verifica se é igual, se for igual, ele já retorna falso, não existe um caminho entre elas, entre essas cidades. Aqui a gente verifica se tem ciclo e em seguida, né? Aí se não tem, a gente une os conjuntos, a gente une os componentes, né? E retorna true. Isso quer dizer que é possível conectar esses dois componentes diferentes. Aí, sendo possível conectar esses dois componentes diferentes, a gente contabiliza o custo de reparação. Aí, aí essa seria a nossa iteração, né, do algoritmo de Kruskal com base nisso, porque, igual anteriormente, a gente já tinha ordenado as estradas, né, pelo custo de reparação. Dessa forma, seguindo essa mesma lógica, né, para todos os componentes existentes dentro do grafo, a gente vai conseguir obter uma solução ou não, né, com base nisso aqui. Aí a gente faz essa verificação, né, se as estradas reparadas é igual ao número de cidades menos um, que corresponde a uma das restrições da árvore geradora mínima. Aí, se corresponder, a gente obtém o valor final, né? Que é o custo de reparo mínimo para obter o caminho passando por todas as cidades. Aí, se for diferente aqui, a gente vai considerar como uma solução impossível. Além disso, vou fazer o teste aqui do código, exibindo dois casos, né, de teste. Seriam dois testes mesmo. Vamos aqui executar o código. Beleza. O teste 1 vão ser com 4 cidades e 5 estradas. Aí, colocando, né, caso de teste para cada estrada. Aí depois aqui 2, 3, 2. Depois são 3, 4 e 6. Depois 1, 4, 5. Depois 2, 4 e 4. Beleza. Aí perguntando, né? Qual seria a ordem? Aí a ordem seria a de custo 2, a de custo 3, a de custo 4, a de custo 5, custo 6. Nessa mesma ordem, seguindo aqui. E o custo total, né? A resposta, o resultado esperado seria 9. Então vamos ver. Resultado 9 esperado. Aí partindo pro teste 2 que assim demonstrando um caso, né, que
que não existe caminho passando por todas as cidades. Dessa forma, a gente não consegue é, nossa árvore geradora mínima e também com o menor custo, né? Aí demonstrando, a gente vai ter, para esse caso, eu vou fazer com 4 cidades e 2 estradas. Aí, vamos ser 2 e 4 de custo. Aí 3, 4 e 5. Caso impossível. Bem, feito esses testes, agora eu vou fazer a submissão do código na plataforma CSS. Bem, aqui já na plataforma, vou fazer a submissão. Tudo certo, todos os casos cumpridos, então temos uma solução válida. Bem, depois da implementação do código, né, e submissão dele na plataforma CSS, seguindo com algumas recomendações de problemas para praticar usando grafos e a estratégia de Union Find. Tem eles, o Building Routes, que é conectar componentes de um gráfico, principalmente usar a técnica, né, de Union Find. A Road Construction, manutenção dinâmica de componentes utilizando o Union Find. E Building Teams, coloração de grafos e análise de conectividade. Só destacando, né, que um dos principais problemas que existem na plataforma utilizando as estratégias de grafo, árvore geradora mínima e algoritmo de Kruskal esse exercício Road Reparation, que consegue combinar bem de uma forma assim que facilita o entendimento, né, a combinação das técnicas. Então, assim, foi um exercício satisfatório assim, de resolver. Até recomendo que vocês resolvam também, talvez com uma implementação diferente. E, bem, obrigado a todos pela atenção. Siga o GCC em todas as redes sociais, principalmente no Instagram e no YouTube. Recapitulando, né? A gente resolveu o exercício Road Reparation da plataforma CSS, usando as estruturas de grafo, combinando as estratégias de árvore geradora mínima e o algoritmo de Kruskal para obter o caminho de menor custo de reparação. Muito obrigado a todos. E, acima de tudo, aos coordenadores, André Rodrigues da Cruz e André Rinsa Álvares. Até mais, deixe seu like no vídeo e acompanhe o GCC em todas as redes. No mais, obrigado.